Necronomicon, ou Livro dos Mortos, é o livro mais perigoso que já existiu. Qualquer um que ler sequer um trecho dele pode acabar ficando louco e misteriosamente desaparecer. É tão perigoso que foi banido no mundo todo. O que mostra mais ou menos isso é o filme A Morte do Demônio, A Ascensão. Mas o que há de verdade nesse filme e qual é a história do Necronomicon? Mas na realidade realmente existiu um Livro dos Mortos? Mas você verá isso e muito mais aqui nesse vídeo. Se você curte o canal e gosta dos vídeos que eu trago aqui, por favor deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve aí, porque de verdade você não tem noção de como isso me anima para continuar trazendo conteúdo aqui pro canal. Desde já, obrigadão, hein? No caso de Livro dos Mortos, até onde eu sei, existem dois. Um que é mais fictício e provavelmente não, né? Ele foi utilizado como fonte de inspiração para vários filmes de Evil Dead, inclusive ele aparece até no último, né? Que é A Morte do Demônio, A Ascensão, mas realmente existiu ao longo da história um verdadeiro Livro dos Mortos. Mas vamos dar uma olhada primeiro nessa história do Necronomicon de Lovecraft, que eu vou ler a história completa aqui pra vocês, aí depois falamos desse outro Livro dos Mortos, beleza? Antes da gente entrar aqui na história mesmo do Lovecraft, tem um negócio interessante no livro que eu tenho aqui, que no caso é esse livro aqui, ó, tá? Inclusive esse livro foi a Sebo Clepsidra que me deu, o Instagram deles vai estar aí na descrição pra vocês. Antes de começar a história do Necronomicon, tem um trecho de um panfleto de um cara chamado Wilson Shepard, que ele fala sobre a obra do Lovecraft, e eu acho interessante trazer aqui pra vocês. Em história de Necronomicon, é preciso antes de tudo se atentar a um problema de gênero, considerado por alguns um ensaio ou um texto, ou antes uma espécie de nota liminar histórica. O texto entra no terreno da ficção, à medida que funciona como uma notícia apócrifa. Em carta a Robert E. Howard, em 14 de agosto de 1930, Lovecraft lança algumas luzes sobre o livro maldito tão caro à sua mitologia artificial. O Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Zahed, deve ser escrito para que possua uma realidade objetiva. Abdul é um dos meus personagens oníricos prediletos. De fato, é como eu costumava chamar a mim mesmo quando tinha 5 anos de idade, e era um arrebatado devoto das 1001 Noites na versão de Andrew Lang. Há alguns anos eu preparei uma sinopse pseudo-erudita da vida de Abdul e da tradução póstuma e as vicissitudes da obra grotesca e inefável de Abdul, chamada Necronomicon pelo monge bizantino Theodoros Philetas, que o traduziu para o grego tardio em 900 d.C. Sinopse que devo seguir em referências futuras a essa coisa obscura e maldita. De título original, Al-Azif, sendo Azif a palavra empregada pelos árabes para designar aquele som noturno produzido por insetos, que se atribui também à ululação de demônios. Composto por Abdul al-Zahed, um poeta louco de Sanaá, no Iêmen, que dizem ter florescido durante a época do Califado Umayyada, por volta de 700 d.C. Ele visitou as ruínas da Babilônia e os segredos subterrâneos de Mênfis, e passou 10 anos sozinho no deserto meridional da Arábia. O Roba el-Khalieh, ou Espaço Vazio, dos antigos de Dana, ou Deserto Carmesim para os árabes modernos, que se acredita ser habitado por malignos espíritos protetores e por monstros letais. Os que alegam ter desbravado esse deserto contou sobre muitas maravilhas estranhas e inacreditáveis. Em seus últimos anos de vida, Al-Zahed residiu em Damasco, onde o Necronomicon, ou Al-Azif, foi escrito. E sobre a sua derradeira morte e desaparecimento, muitas coisas terríveis e contraditórias são contadas. Ibn Khaldun, biógrafo do século XII, afirma que ele teria sido capturado por um monstro invisível em plena luz do dia e devorado horrivelmente diante de um grande número de pessoas que estavam atônitas. De sua loucura, muito foi dito. Ele alegava ter visto a fabulosa Irem, a cidade dos pilares. Encontrado sob ruínas de certa urbe sem nome no meio do deserto, os anais e os segredos chocantes de uma raça mais antiga que a humanidade. Era indiferente à fé muçulmana, pois adorava entidades desconhecidas, as quais chamava Yog-Sothoth e Cthulhu. No ano de 1950 d.C., o Azif, que havia conquistado uma considerável, ainda que subrepetisse a circulação entre os filósofos da época, foi secretamente traduzido para o grego por Theodoros Philetas, da Constantinopla, sob o título de Necronomicon. Durante um século, o livro motivou certos pesquisadores a realizarem experimentos terríveis, mas então foi suprimido e queimado pelo patriarca Miguel. Depois disso, falou-se dele apenas de maneira furtiva. Porém, mais tarde, em 1228, Olaus Wormius fez a sua tradução latina, ainda na Idade Média, cujo texto foi impresso 2 vezes, uma no século XV
em caracteres góticos, evidentemente na Alemanha, e outra no século XVII, provavelmente na Espanha. As duas edições não tinham marcas de identificação, sendo possível estimar a datação e a origem apenas por meio de evidências tipográficas internas. A obra, tanto em latim quanto em grego, foi banida pelo Papa Gregório IX, em 1212, pouco tempo depois da sua tradução para a língua latina, o que, é claro, chamou muita atenção para ela. O original em árabe se perdeu na época de Wormels, conforme indicam as notas de prefácio, e não há nenhum sinal da cópia grega, que foi para a imprensa na Itália entre 1500 e 1550, e tem sido reportada desde o incêndio da biblioteca de um certo habitante de Salem, em 1692. Uma tradução inglesa feita pelo Dr. Dee nunca chegou a ser impressa. Existem apenas fragmentos recortados do manuscrito original. Enquanto isso, em relação ao texto latino, sabe-se que há um exemplar do século XV mais ou menos, ainda existente no Museu Britânico, trancado à chave, e há outro do século XVII na Biblioteca Nacional de Paris. Uma edição do século XVII encontra-se na Widener Library, em Harvard, e outra na Universidade de Miskatonic, em Arkham, e também na Biblioteca da Universidade de Buenos Aires. Numerosas outras cópias são provavelmente conservadas em segredo, e há um rumor muito persistente de que um exemplar do século XV faria parte de uma coleção célebre de um milionário americano. Um rumor ainda mais vago refere-se à preservação de um exemplar do texto grego do século XV pela família Pickman, de Salem, mas se esse fato foi preservado, desapareceu com o artista R.U. Pickman, que sumiu em 1926. O livro é rigorosamente proibido pelas autoridades da maioria dos países e por todos os ramos do clero organizado. Sua leitura leva a consequências terríveis. Foi a partir dos rumores sobre esse livro, a respeito do qual o público em geral sabe relativamente pouco, que R.W. Chambers supostamente teria extraído a ideia do seu primeiro romance, O Rei de Amarelo. No caso, apesar de toda essa história feita sobre o Livro dos Mortos de Lovecraft, na história realmente existe um tipo de Necronomicon, que é o Livro dos Mortos da mitologia egípcia. Mas quando a gente pensa nesse livro, imaginamos um papiro cheio de imagens e muito bem ilustrado, bonitinho e coisa linda, mas não é bem assim não. Ele não é nem sequer um livro no sentido moderno da palavra, nem uma narrativa. O tipo de livro que temos hoje em dia é descendente do códice. Era um formato no qual o pergaminho, o papiro e etc. é guardado e cortado para produzir páginas opostas. Várias dessas páginas eram juntadas e costuradas para formar um bloco. Então uma camada de madeira ou de pele era colocada em cima e embaixo para proteger essas páginas, formando portanto o tipo de livro que estamos acostumados. Mas esse tipo de livro só veio bem depois. No Egito até então, o estilo de livro mais comum era o rolo de papiro. O nome de Livro dos Mortos surgiu bem depois também, derivado de um nome alemão, para descrever os escritos que foram achados nas tumbas. Mas os egípcios em si chamavam esses escritos de livro dos que foram ao dia adiante, ou feitiços do dia adiante, que claramente tem esse nome porque fala das almas. Almas essas que eram chamadas de Ba, e podiam deixar as tumbas e ir em direção à luz do dia e ao sol. O Livro dos Mortos não é um título de um livro específico, mas era usado para nomear todo tipo de escrito ou feitiços que eram encontrados em tumbas, sarcófagos, caixões e todo tipo de ritual funerário. Entretanto, essas escrituras não tinham um começo, um meio ou um fim. São escritos pequenos que são mencionados como feitiços. Hoje em dia, cada feitiço individual acabou sendo separado como capítulo. Alguns são acompanhados de algumas ilustrações, mas não sempre. Essas escrituras mostravam o caminho da alma para o tribunal de Osíris, além de falar o que ele deveria fazer e como agir para chegar até lá. Esses feitiços eram exigidos da alma quando eles passavam por um labirinto. Aí ela encontrava algumas criaturas e elas pediam para que o morto recitasse algum desses feitiços, para então a alma ser entregue a Anubis e levada ao julgamento. Sobre demônios em si, no Livro dos Mortos mesmo, não tem qualquer citação sobre eles. Entretanto, quando a alma chega ao tribunal do Deus dos Mortos, existem alguns deuses ou espíritos que ficariam em bancadas para julgar o morto. Em alguns lugares, esses espíritos são chamados de demônios, mas na realidade, eles seriam variações dos vários deuses muito famosos do Egito. Expliquei muito mais sobre esse julgamento lá no vídeo do Anubis, vai estar no card e na descrição para você. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like aí para mostrar que você gostou e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.